Olá, pessoal. Na aula 2, nós vamos trabalhar a persistência de dados fazendo uso de serviços REST. Nós vamos utilizar como banco de dados o SQLite, que é um banco simples e não vai exigir de nós tanto esforço nesse momento de aprendizado, e vamos fazer uso do Entity Framework Core, um gerenciador de mapeamento entre paradigma orientado a objeto e paradigma de banco de dados relacionais e o contrário também. Então, vamos ao conteúdo. Nós vamos usar agora o Visual Studio Code, que é uma ferramenta diferente do Visual Studio que nós utilizamos no vídeo passado. Então, deixar bem claro, são duas ferramentas diferentes. O Visual Studio, ele é uma ideia completa, que além de permitir a implementação de código, ele oferece diversas ferramentas para auxiliar durante toda a fase de desenvolvimento de um sistema. E o Visual Studio Code, ele é um editor de código. Ele é simples, é leve, mas traz para a gente muitos recursos por meio de extensões que podem ser instaladas e nós vamos trabalhar gradativamente também esses conteúdos. Importante sabermos que arquitetura nós vamos utilizar durante o processo de desenvolvimento. A escolhida e normalmente a adotada por toda a comunidade para o desenvolvimento de uma aplicação que envolve interação com o usuário é a arquitetura de modelo, visão e controlador, ou Model View Controller, mais conhecido como MVC. Nós temos nessa arquitetura três camadas. A de modelo, onde nós tratamos toda a regra de negócio da aplicação, a camada de controle, que é a camada que captura a interação do usuário e invoca a execução das regras de negócio. E nós temos a camada de apresentação, a view, que é a camada pela qual o usuário interage com a nossa aplicação. Como nós estamos desenvolvendo serviços REST, nós não fazemos uso da camada de apresentação, porque ela é independente de nossa aplicação. Então temos aqui um exemplo da nossa execução. Primeiro, nós vamos usar aqui o Visual Studio Code, vamos desenvolver APIs REST, e nós temos o nosso padrão arquitetural, o MVC. Então aqui, quando existe a camada de apresentação, o usuário solicita algo para o controlador. O controlador, por sua vez, solicita ou executa ou gera qualquer tipo de serviço no modelo, na camada de modelo. A camada de modelo faz algum retorno para o controlador, que por sua vez retorna para a camada de apresentação. Lembrando que nós não trabalharemos camada de apresentação quando estivermos implementando serviços REST. Nós vamos trabalhar durante o processo de aprendizado o desenvolvimento de uma aplicação relacionada à gerência de eventos esportivos. Então, para isso, nós teremos algumas classes que aos poucos vamos implementando. Uma classe que representa os eventos, uma classe que representa o local onde o evento será executado, outra classe representando o esporte daquele evento e outra classe representando o participante. Lembrando que essa é uma análise prévia. Situações diferentes podem causar que outras classes surjam. Então, a nossa API, o que ela precisa oferecer? Uma possibilidade de retornar todos os eventos e uma possibilidade de retornar um evento único com base no seu ID. Para isso, nós criaremos duas ações para o nosso serviço, e as duas serão GET. Depois, nós precisaremos implementar a criação de um novo evento. Vamos fazer uso do POST. Precisaremos oferecer ao nosso consumidor a possibilidade de alterar um determinado evento, e isso será feito pelo método PUT. E, por fim, a possibilidade de remover um determinado evento, fazendo uso da mensagem delete do protocolo HTTP. O nosso trabalho vai ser feito usando o Visual Studio Code. Então, nós não temos a possibilidade de clicar na janela e criar todo o projeto como fizemos no vídeo anterior. Nós vamos fazer tudo codificando e entrando com instruções diretamente no terminal do nosso computador. Para isso, nós vamos abrir o Visual Studio, nós vamos acessar um terminal, nós vamos acessar uma pasta onde queremos onde queremos criar o nosso projeto. Vamos criar uma nova solução, fazendo uso da instrução .NET New SLN, né?
Depois nós vamos criar um projeto Web API, fazendo uso do .NET New Web API, e vamos adicionar esse projeto à nossa solução. Tudo isso parece complicado, mas não é. Nós vamos ver que é bem simples. Vamos então à prática desse slide. Estou aqui com o Visual Studio aberto, e ele pede para que acessemos um terminal. Então eu venho aqui, escolho a opção Terminal e New Terminal. Ele abre aqui para mim um terminal para que eu possa entrar com instruções. Então a primeira delas, ele pede para eu acessar o local onde eu quero criar a nossa solução. Bom, eu estou na pasta onde eu quero criar a minha solução. Então eu preciso agora criar uma pasta dentro dela, que é onde a nossa solução ficará hospedada. Então eu vou digitar aqui mkdir aula 02. Vou acessar essa pasta. Então eu digito .NET new sln -n e o nome que eu quero para a solução, aula 02. Ele aparentemente criou tudo certinho, vou verificar o conteúdo do diretório, está lá a minha solução criada. Agora eu vou criar o meu projeto Web API. Então, .NET new Web API -n e vou chamá-lo de events.api, deixo em letra maiúscula. Aparentemente criada, deixa eu verificar o conteúdo do diretório, tá lá, ele criou uma pasta dentro do nosso caminho. Eu preciso agora adicionar esse projeto na nossa solução. Para isso eu digito .NET sln add e o nome da pasta que eu quero adicionar, o nome do projeto, né? Então eu tenho aqui events.api, dou Enter, está lá criada a nossa aplicação. Está lá adicionado o nosso projeto, a nossa solução. Agora nós precisamos abrir no Visual Studio tudo isso daí. Se eu colocar aqui ls, ele aparece ali o solution. Então eu posso vir aqui em File, Open Folder, escolho aqui o caminho onde eu criei a nossa aplicação, clico no abrir, ele trouxe para mim aqui a nossa solução. Eu trabalhei aqui em extensões, eu instalei esse C#. Tá bom? Então você pode procurar aqui em extensões, digitar C# aqui, ele aparece as extensões que a gente tem, clico nela e posso clicar aqui no install no teu caso. No meu caso já está instalado. Mas vamos voltar aqui à nossa árvore de diretório. Ok, vamos para a próxima etapa. Verifique que na pasta de nosso projeto, ele já criou algumas subpastas que são padrões para uma aplicação Web API. Há controladoras, depois é essa que a gente trabalha inicialmente. O bin e o objeto e properties, nós não vamos nos preocupar agora. Basta saber que o bin é onde estarão os resultados da nossa aplicação, os artefatos executáveis, conhecidos como assemblies na plataforma, e o obj é um caminho intermediário para ele gerar os artefatos executáveis. Verifique aqui a estrutura que nós temos pronta para o nosso código, que nós temos uma outra pasta chamada Models. Então vamos criar essa pasta Models e dentro dela um arquivo event.cs. Eu vou trazer o código todo de uma vez e comentar com você. Primeiro ponto, nós temos aqui a definição do namespace, que é a organização lógica da nossa classe. Temos uma classe definida como Event Model, que ela representa um modelo de negócio para eventos. Temos definidas 4 propriedades: a ID de identificação, a name, a description e a date. Verifique que o ID ele está como nulável, porque no momento que a gente for criar um evento, ele não vai ter o valor para ele enquanto ele não for persistido, porque daí o ID dele vai ser gerado pelo banco. Nós possuímos um construtor, onde garantimos que o objeto Event Model não será criado sem ter todos os seus dados. É óbvio que como o ID está anulável, ele pode vir um valor nulo. Bom, agora nós vamos começar o trabalho com persistência. O primeiro ponto é saber que vamos utilizar o Entity Framework Core, que é uma versão moderna do Entity Framework surgido lá atrás. Então, ela é uma ferramenta específica para aplicações .NET Core, que é o que nós estamos utilizando.
é conhecida como uma tecnologia ORM, de Object Relational Mapping, ou seja, mapeamento entre o paradigma objeto e relacional. Nós podemos trabalhar bancos de dados fazendo uso do paradigma orientado a objeto, que fica muito mais transparente para a gente a persistência de dados. A gente não se preocupa como o banco trabalha. A maioria dos bancos de dados, principalmente os grandes, já permitem o uso do Entity Framework Core, precisando apenas ter instalado em sua máquina as classes responsáveis por esse mapeamento. Para facilitar o nosso processo de aprendizado, nós vamos usar o SQLite, que com ele a gente não precisa instalar nenhum banco em nossa máquina. Isso torna o processo mais leve nesse momento de aprendizado. Algumas características que o EF-Core traz. O mapeamento de objetos relacionais. O que quer dizer isso? Eu tenho uma tabela no meu banco de dados e eu mapeio as colunas dela para uma classe com propriedades. Eu posso fazer consultas link. Link é um conjunto de ferramentas da Microsoft para o C# que permite que a gente faça consultas usando o paradigma orientado a objeto e não o uso de select que a gente tem em base de dados. Possui um recurso muito legal de migrações de banco de dados, ou seja, a gente cria um banco de dados e depois ele precisa sofrer manutenção. Então a gente versiona essas migrações. Eu tenho uma versão 1, vou atualizar a estrutura do banco de dados. Crio a versão 2. Então eu posso fazer um upgrade para essa nova versão e de repente a versão deu errado. Então eu posso fazer um downgrade para a versão anterior. Então isso é transparente para a gente, é muito fácil de executar, creio que você vai gostar. Outra característica é o cache de consulta. Eu posso ter consultas que são feitas muitas vezes e seus dados mudam muito pouco. Então eu faço o cache dela, o que torna consultas repetitivas se tornarem mais rápidas, sem a necessidade de ir no banco realizá-las. Pego os dados do cache mesmo, porque eles já vão estar ali consultados e sem a necessidade de recorrer ao banco. E aqui a situação de que a gente pode personalizar bastante coisa no nosso processo de interação com o banco de dados fazendo uso do EF-Core. Sobre o SQLite, ele é um banco relacional, é embutido na aplicação, ele é completo, ele tem manutenção por muito tempo, já é estável e é possível utilizá-lo em nossas aplicações .NET. Principalmente, no nosso caso agora, estamos usando uma Web API. Então, o que a gente precisa para utilizar esse banco? Instalar um pacote NuGet. NuGet é um repositório, é um tipo de repositório de pacotes para aplicações C#. E a gente precisa inserir em nosso projeto esse pacote para que a aplicação saiba que vai trabalhar com SQLite. Isso é bem tranquilo, vamos trabalhar isso daí. Então, aqui, caso você tenha usado um outro template para criar a sua aplicação, pode ter aparecido esses artefatos aqui dentro de controller e aqui no raiz. Só você removê-los, tá bom? Depois, no terminal, nós vamos instalar os pacotes necessários para criarmos a nossa aplicação com acesso e poder de uso do Entity Framework Core. O primeiro ponto é instalar o pacote do SQLite. Depois nós vamos instalar esse pacote de design, que é o que vai permitir que a gente faça uso do Migrations, faça uso de vários recursos do próprio Entity Framework. Então, para isso, nós vamos acessar o nosso terminal. Então, aqui com o nosso projeto aberto, aqui nós temos o nosso terminal dentro já da nossa solução, mas eu quero isso dentro do nosso projeto. Então, acesso o nosso projeto. E aí eu digito a primeira instrução para instalar o pacote do SQLite. Prontinho, instalado. Agora eu preciso instalar o pacote do design. Limpo aqui a tela e pronto, aqui vou adicionar esse outro pacote. Instalado, como é que eu posso verificar se o pacote foi instalado? Eu venho aqui no arquivo de projeto do nosso projeto e ele mostra aqui para a gente a instalação do design e do SQLite. Vamos dar sequência agora. O Entity Framework, ele trabalha fazendo uso de contextos. Contexto, no caso do Entity Framework, vai ser um espelhamento da nossa base de dados para a nossa aplicação, que é
que faz uso do modelo objeto relacional. Então, nós vamos criar, dentro do nosso projeto, uma pasta chamada data, uma classe chamada appdbcontext, e depois nós vamos fazer esse código. Verifiquem aqui nele que nós estamos importando o modelo, estamos importando o Entity Framework Core, temos um namespace específico para essa classe, nomeamos ela de appdbcontext, isso é uma convenção, e aqui utilizamos herança para dizer que essa classe vai se estender de dbcontext, que é uma classe do Entity Framework. Criamos uma propriedade chamada events, nulável, que representa um db set de event model. Isso daqui é um conjunto que vai ter todos os registros recuperados em uma consulta mapeados para o modelo objeto. Depois nós temos aqui um método que estamos sobrescrevendo, ele existe em dbcontext, nós estamos sobrescrevendo ele para a nossa classe. Ele chama onConfigure e ele recebe um dbcontext options builder. Aqui estamos utilizando um conceito de arrow function, nós não precisamos do abre e fecha chaves de bloco, porque vai ter uma única linha executada, e nós pegamos e invocamos o use SQLite de options, dizendo que a nossa fonte de dados vai ser um arquivo chamado tds.db com o cache compartilhado. Esse arquivo vai ser criado dentro da nossa aplicação, ele representa toda a nossa base de dados. Vamos então para o Visual Studio realizar essa implementação. Primeiro passo, aqui em Events, crio uma pasta chamada Data. Dentro da pasta Data, eu vou criar um arquivo appdbcontext.cs. E eu vou trazer para esse código tudo o que eu comentei no slide. Aqui nós temos uma explicação textual do que eu comentei no slide anterior, onde eu falo sobre o dbcontext, db set e onConfigure. Agora nós vamos precisar criar a nossa base de dados. Para que nós possamos fazer isso, nós vamos fazer uso do migrations, onde vamos gerar um código a partir do que nós temos configurado na classe appdbcontext. Ele vai gerar o código C# para a criação da base de dados, criação da tabela, e depois nós vamos fazer o update da base de dados, que é onde a base efetivamente é criada. Só que para executar instruções do Entity Framework no terminal, nós precisamos antes executar essa instrução aqui, que é responsável pela instalação de uma ferramenta em modo global para utilizar instruções do .NET EF Core. Então vamos agora ao nosso terminal. Vou aqui limpar. Eu digito aqui .NET to install global .NET EF. Aí é só dar Enter. No meu caso, a ferramenta já está instalada, então eu não vou executar novamente. Depois eu preciso ativar o Migration. Então eu vou colocar aqui .NET EF Migrations Add e vou dar um nome para essa migração. É ideal que as migrações que nós façamos tenham um nome que retrate especificamente o que foi feito para essa nova versão da base de dados. No nosso caso, nós estamos criando a base de dados. Então eu vou chamá-la de Create Database. Pressiono Enter. Ele já instalou. Até aqui é interessante, ele está dizendo que existe a versão 7.04 do Entity Framework. Nós já vamos ver como mudar isso daí. E após a execução, ele veio aqui e criou a pasta Migrations. E dentro dela, alguns arquivos. Não mexa nesses arquivos, ok? Ele foi construído pelo EF, deixa que o EF se vira com ele. Vamos só verificar aqui o que ele criou. Clico aqui no primeiro arquivo e ele mostra aqui para a gente. Ó. Estou criando uma tabela com esse nome, com essas colunas. Ok? Criei aqui uma chave primária. E aqui eu tenho o downgrade, onde ele mata essa tabela, porque ela foi criada nessa migração. Esse daqui é o app, é onde ele vai executar esse código para criar a tabela. Depois nós precisamos em si criar a base de dados, onde nós vamos usar aqui o .NET EF Database Update. Ok, verifica aqui embaixo que ele criou a nossa base de dados. Ele não vai abrir, porque o Visual Studio não tem
um componente para o SQLite. Deixa eu ver aqui se de repente no Extensions ele tem SQLite. Vamos testar essa daqui, por curiosidade, eu nunca tinha visto. Vamos ver, clico no Install, ele está instalando, ok? Vamos criar aqui na pasta novamente, ele já colocou um ícone, né? Aqui é SQLite Viewer, vamos ver aqui, ó. Ele criou para gente. Tenho 3 tabelas e eu tenho aqui a tabela de eventos. Olha que legalzinho isso. Temos a nossa base de dados criada. Vamos em frente. Aqui eu falo um pouco sobre o uso do Migrations. O primeiro, que é adicionar uma migração, nós já executamos. O segundo, que é atualizar a base de dados com a migração criada, nós já utilizamos. E depois ele tem aqui o fmigrations list e o remove. O list ele faz uma lista de todas as migrações aplicadas no banco e o remove remove a última migração aplicada no banco. Vamos começar agora a criação do nosso REST. Então lá em Controller nós vamos criar o Event Controller CS, o arquivo, e ele vai ter essa estrutura. Verifique que nós estamos utilizando aqui agora a criação de controladores em arquivos separados e não dentro do arquivo programa que nós vimos no vídeo passado. Peço desculpa por essa barulheira no fundo, é que meu vizinho está reformando a casa dele. Então nós temos aqui decoradores, que são conhecidos como atributos em C#. Primeiro eu estou dizendo que essa classe ela é uma API Controller. Depois eu estou dizendo que todo o serviço dela vai ser acessível pela rota API / o nome do controlador, que nesse caso é Event. Estou estendendo a nossa classe de Controller Base. Estou criando aqui um método GET, que é conhecido como Action. Estou dizendo que ele é um HTTP GET e a rota dele, após o API, após o controller, é a barra, ele é o root. Então o usuário digitar lá o domínio /API /event, ele vai chamar esse código aqui. Então vamos criar esse código no nosso Visual Studio. E aqui no controller, então, eu vou criar um arquivo chamado Event Controller. Esse sufixo é convenção, eu recomendo que o siga. Muito bem, temos aqui o nosso código devidamente implementado. No Web API nós temos duas classes relacionadas a controladores, o Controller e o Controller Base. Uma oferece mais recursos que a outra. No nosso caso, nós vamos utilizar o Controller Base, que elas são classes que adicionam, no caso o Controller Base adiciona suportes a recursos específicos para o desenvolvimento de Web API. Nós vamos verificar isso durante essa implementação. Então, apenas justificando o que é uma e o que é outra, né? E a opção por Controller Base, que é melhor do que por Controller, que é mais simples. Primeiro ponto, nós criamos um método GET. Em Web API, esses métodos são conhecidos como actions, porque eles executam alguma coisa. Então, as actions são responsáveis por receber e processar as solicitações HTTP. São definidas dentro de um controlador. E, normalmente, o nome desse método, dessa action, reflete o nome da mensagem HTTP que nós estamos atendendo. Agora, nós precisamos, lá no nosso arquivo program, configurá-lo para que ele saiba que nós vamos usar controladores para receberem as requisições e não mapearmos as rotas nele mesmo. Então, a gente vem aqui no program, verifica que o padrão dele é esse daqui, nós não vamos ter isso daqui. Então, o Create Builder eu mantenho, o Add Controllers eu mantenho, eu vou manter aqui a parte do Swagger, o Builder para app eu vou manter também esse Development, é interessante para que a gente verifique as coisas no Swagger. Eu vou tirar por enquanto eu vou manter aqui o HTTPS também, vou tirar a autorização que nós não vamos utilizar e vou usar o Map Controllers também. Só isso daqui, está perfeito o nosso código. Agora eu preciso executar nossa aplicação. Então eu tenho aqui a opção do .NET Run, que ele executa uma única vez. E se a gente mudar alguma coisa, a gente tem que parar a interrupção da nossa execução e chamar novamente o .NET Run. E tem o .NET Watch Run,
que a ideia dele é ir capturando as mudanças que a gente faz no código e ele já atualiza a aplicação sem necessidade de ter que parar e executar novamente. Eu gosto de optar pelo watch, mas às vezes ele também não funciona, a gente tem que interromper e executar novamente. Vamos lá para o VS Code. Aqui no VS Code eu vou dar uma limpada na tela e vou colocar aqui .NET Watch Run. Aqui ele abriu o Swagger para mim e eu venho no Get, que é a única ação que temos lá. Clico aqui nela, venho no Try It Out, venho no Execute. Ele executou 200 e olá mundo. Fez o que a gente quis. Está funcionando perfeitamente. Então, uma explicação daquilo que existe no programa que nós implementamos, ok? Faça uma leitura e interprete bem legalzinho esses conceitos. Aqui também eu estou explicando a diferença entre o .NET Run e o .NET Watch Run, que é praticamente aquilo que eu comentei, mas aqui textualmente é uma explicação para você. E aqui é a situação que eu posso utilizar o Insomnia e não o Swagger para executar a nossa requisição, ok? Nós vimos isso no vídeo passado, fica aqui a dica para você para utilizar o Insomnia. Eu prefiro sempre usar o Insomnia para todos os testes que eu faço com serviços REST. Agora, o que acontece? Nós vamos fazer uso do Entity Framework para obtermos dados da nossa base de dados. Então, eu preciso, lá no meu programa, verifique aqui, adicionar o recurso de injeção de dependência para nossos contextos de base de dados. Então, eu vou ter que inserir aqui essa linha build.services.add aqui no VS Studio, venho para cá. Então, abaixo do controller, eu venho no builder, vou adicionar um novo serviço, que é de base de dados. Services.add-db-context. Vou usar generics para mapear o tipo de contexto que eu quero, que é a nossa classe, né? A app-db-context que a gente criou. Aqui ele não está encontrando ela. Eu vou usar o control ponto. Deixa eu usar aqui a lâmpada. Ele daqui, ó, using events data. Ok, utilizou, tudo certinho. Agora eu preciso ir. Vou gravar, né? Preciso ir. Verifique que ao gravar, o Watch capturou alguma coisa aqui. Agora, lá no meu serviço, eu preciso dizer que eu não vou trabalhar mais só com uma string e retornando lá mundo. Eu vou dizer que agora ele vai retornar um list de event model. Tá aqui o event model. Ok. E mais um detalhe, eu preciso dizer que ele vai fazer uso do contexto. Então aqui no nosso get, ele vai receber, vou colocar aqui um atributo, from services, ó, de serviços que a gente adicionou agora há pouco, ele vai receber um app-db-context que eu vou chamar aqui de context. E aqui eu fecho o nosso get. E como agora ele retorna um list, eu vou tirar o olá mundo, né? Não tem mais sentido isso daqui. E eu vou retornar para cá o seguinte, eu recebi context. Context tem o db7 de eventos. Olha aqui. E eventos, por ser um db7, ele tem um método chamado toList. E eu mudei para cá. Ele está dizendo que eventos pode estar nulo, mas eu sei que ele sempre vai ter alguma coisa, mesmo que seja nada. Coloco aqui o exclamação e pronto. Problema resolvido. Eu vou gravar. Verifica aqui embaixo o watch. Gravei, olha lá, ele encontrou algum erro aqui. Como ele deu algum erro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou parar o meu terminal e vou executar novamente. Aquilo que eu comentei. Ele funciona, mas pode dar problema. Está aqui o meu Swagger. Agora ele tem um esquema. Verifique, ele retorna event model. E está aqui a estrutura que ele trabalha. Então eu pego aqui o get, try it out, venho no execute e ele me retornou 200, mais uma coleção vazia, porque nós não temos nada na base de dados ainda. Aqui agora eu estou trazendo uma explicação, né, do que nós vamos implementar.
nós vamos implementar agora o método POST, que é o método responsável por registrar eventos. Ele faz a inserção de eventos. Verifica que eu criei um outro método, que nós chamamos de action, e ele recebe do corpo da requisição um objeto que vem em JSON, mas ele vai mapear sozinho para essa classe. Então temos aqui from body os dados e from services o nosso contexto. Chamamos o método add de eventos do contexto, adicionamos o modelo que veio. Gravamos ele com save changes e retornamos ele para quem requisitou. E agora ele vai voltar com o ID, porque ele chega sem ID e retorna o ID. Vamos testar? Muito bem. Temos aqui implementado o nosso código tal qual está no slide. Vou gravar, vamos ver se não vai dar nenhuma falha no nosso watch. Beleza, ele rodou aqui tranquilinho. Vamos para o Swagger. Olha aqui o Swagger. Ele já trouxe aqui para a gente o método POST. Então, vamos clicar nele. Try it out. Ele dá aqui a dica do que ele precisa receber. Então, eu venho aqui e digito. Vou deixar o 0, porque o ID ele não vai receber nada aqui, tá? Ele não vai ter significado. Então, aqui em name, nome do evento, eu vou colocar aqui Copa do Mundo. E vou dizer aqui que ele vai receber Copa de 2026. A data, eu vou deixar essa padrão, tá? Verifique que para receber um date time, nós temos aqui a data, ano, mês, dia, e depois o horário, nós temos o T separando, e o horário que é utilizado terminando com Z. Deixa eu aumentar aqui para você poder enxergar melhor. Agora eu vou executar essa requisição. Clico no Execute. Olha aqui, ele retornou 200 e retornou o objeto que ele criou, Copa do Mundo. Vamos testar se isso funcionou? Eu vou aqui no Get, Try It Out, Execute. Olha aqui o resultado. Ele agora trouxe aquele objeto que a gente criou. Bem fácil isso daqui, bem simples e bem legal, não é? Bom, agora aqui eu trago para você os outros métodos que faltam. O Get by ID, onde nós temos aqui o HTTP Get, recebendo opcionalmente, né, o ID. Se ele não receber, ele chama o Get padrão. Nós temos o Put e nós temos o Delete. Então, bora implementar todos esses códigos. Aqui temos o Get by ID implementado. Não nos preocupemos agora com esse possível retorno de referência nula, que ele está dizendo o seguinte aqui, ó, se eu não encontrar nada, eu vou retornar nulo. Não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos no Swagger, aqui ele tem o Get by ID, ó. E eu quero pegar o ID 0, que a gente viu que é o que a gente inseriu. Try it out, coloco aqui 0 e execute. Ó, ele trouxe aqui o objeto selecionado. Vamos agora para o put. Aqui é algo que eu esqueci de explicar. No nosso ID, nós marcamos ele com from route, tá? Então ele retorna, vai pegar o ID que está na rota, que é aquele depois do controlador, o valor que nós vamos pesquisar. Bom, então verifica aqui o nosso método. Ele retorna o event model, recebe o ID da rota, ele recebe o modelo que ele vai atualizar, porque vem os dados novos, né? E recebe o contexto. Ele vai fazer uma pesquisa na base de dados, igual nós utilizamos no Get by ID, e retorna para model. Aqui já verifico, se model for null, eu retorno o evento que eu recebi. Caso ele não seja, eu atribuo para esse modelo recuperado os dados que eu recebi do novo modelo, do que veio junto na requisição. Aí eu vou atualizar os meus eventos, chamando update e mandando um modelo novo. Gravo e retorno o modelo novo. Vamos agora para o delete. Então verifica, recebe o ID da rota, ele procura pelo objeto, e remove. Aqui ele está dando alerta, olha, pode estar nulo. Então ele não vai retornar, pode dar um erro. Por enquanto você pode usar essa estratégia que nós usamos aqui de verificar se o modelo é nulo ou não, mas nós vamos trabalhar isso mais para frente. Por enquanto só vamos deixar assim. Eu gravo. Vamos testar esses dois métodos? Vamos pegar aqui o put. O put, eu vou dar um try it nele, eu vou jogar nele esses dados aqui, tá bom? E vou mandar dizer que é o ID 0. Eu venho e executo. Aqui, 200, e ele retornou o dado novo.
que eram dados perdidos. Vamos verificar aqui o get, try it, ele trouxe aquele dado lá. Ó. Agora eu quero remover, então eu venho aqui no delete, try it, quero eliminar o ID 0. Executo, 200, ele retornou o objeto. Aqui no get, vou executar e veja, ele não trouxe mais nada porque a gente removeu o único registro que tínhamos. Da maneira que nós estamos implementando os nossos serviços, estamos devolvendo objetos e não estamos devolvendo estado da requisição. Ela deu certo? Ela não deu certo? O objeto foi criado? O objeto não foi criado? O serviço solicitado não existe? É interessante que nós devolvamos ao nosso consumidor uma resposta mais adequada para que ele saiba o que aconteceu com sua requisição e o que ele está recebendo, se deu certo o que ele pediu ou não. Para isso, existe uma interface no ASP.NET Core chamada eActionResult. Ela possui várias implementações dela. Aqui nós temos o bad request, o not found, unauthorized, forbid, no content e create at hold. Ou seja, nós conseguimos devolver para o nosso requisitante, para o nosso consumidor, o resultado em relação ao que ele solicitou, o sucesso ou não, além de devolvermos também dados para eles. Vamos trabalhar agora a nossa aplicação para adaptar isso daí. Vamos começar a nossa implementação evolutiva no método get. Verifique que aqui nós temos ele retornando um list de event model, mas nós não sabemos se vai dar certo essa requisição ou não. Então nós vamos adaptar aqui para dizer que ele vai retornar um eActionResult. E no return a gente vai devolver um OK, mandando como argumento a nossa lista de objetos. O usuário vai receber um 200 e vai receber os objetos recuperados do banco. Vamos agora para o get by ID. Mesma coisa. Vamos mudar aqui para ele retornar um eActionResult. E observe que aqui nós temos o erro, né? Então nós precisamos, ao invés de retornar esse objeto diretamente, nós vamos guardar o valor dele em uma variável chamada event model. Ela recebe esse valor. Agora nós vamos fazer uma verificação. If event model igual a null, porque pode não existir o objeto, aí a gente vai retornar um not found. Olha que legal. A gente resolveu o problema do not null, a gente resolveu o problema do nulável e ainda estamos dando para o usuário uma resposta 404, por exemplo. Caso tenha dado certo, nós retornamos um OK e o objeto na resposta. Fica muito legal, não é? Vamos ao post. Nós também mudamos aqui para eActionResult e vamos retornar aqui o seguinte, ó, um created, entre parênteses, nós vamos mandar o que ele pede aqui, vamos verificar lá. Ele pede uma string que representa uma URI, uma URL, porque ele vai exibir o dado criado depois. Então eu vou colocar aqui uma interpolação, coloco aqui uma interpolação, coloco uma string, barra, aí abre chaves, e aí eu coloco aqui event model, ponto ID, aqui está a propriedade, fecho a chave, fecho a string, vírgula, e coloco o objeto que ele registrou. Muito legal, não é? Aqui ele retorna sucesso e com estado de que um registro foi criado. Agora vamos para o put. Mesma coisa. eActionResult. Faço a mesma verificação aqui. Se ele for nulo, eu vou retornar um not found. Caso tenha sido sucesso, eu retorno o OK e entre parênteses o modelo. Agora o delete, verifica que ele ainda fala ali da situação
do not found, né? Mesma coisa, aqui a gente vai fazer a verificação. If model igual a null, return not found. Caso contrário, aqui nós temos que mudar para action result. Caso contrário, caso tenha encontrado alguma coisa, a gente retorna o ok e o módulo. Prontinho, temos a nossa aplicação funcionando e trabalhando com essas mudanças. Eu vou interromper a execução dela aqui. Vou executar novamente, só por segurança. Ele abre aqui para mim o Swagger. Vem aqui no get. Try it, execute. Olha lá. 200, ok, nada. Vamos gravar para ver aquele create. Eu vou criar aqui, mas não vou mandar nenhum dado, tá? Vou mandar o que ele sugere aqui. Dou um execute. Verifique aqui agora que ele devolve 201, ó. Não é o 200, porque é o created. Muito interessante trabalharmos com retorno das chamadas HTTP. Então aqui nós temos um texto explicando essas mudanças que nós fizemos. Fica aí uma liçãozinha para você estudar. Aqui o código, para caso você queira ver diretamente no slide. E aqui nós temos um exercício para vocês fazerem. É algo semelhante ao que nós fizemos na aula anterior, só que agora nós estamos utilizando o EF e o SQLite. Então, até a próxima, bom divertimento!